5 anos, cuidando da minha filha, sem poder andar. Abandonei trabalho, amigos e minha vida para cuidar dela. O novo fisioterapeuta sussurrou: "Ela não tem nada. Você precisa ir embora hoje." Voltei para a casa em estado de choque. Fingi dormir e a observei pela fresta da porta. O que ela fez às 3 da manhã fez meu corpo inteiro gelar. Meu nome é Helena. Tenho 67 anos, e se existe algo que aprendi nesses últimos anos, é que o amor pode nos cegar de maneiras que ninguém ousa admitir. O amor por um filho, então, esse é o mais traiçoeiro de todos. 5 anos. 5 anos cuidando da minha filha como se ela fosse um bebê grande, frágil, dependente. 5 anos empurrando cadeira de rodas, trocando fraldas noturnas, preparando comida pastosa, segurando sua mão quando ela dizia que não sentia as pernas, que não conseguia ficar de pé, que o mundo parecia pesado demais. Eu acreditava em tudo, porque ela é minha filha e mães acreditam. Abandonei trabalho, planos, viagens, costura, amigos. Abandonei minha vida inteira, tudo, por ela, por Lara. Naquele dia, quando cheguei ao consultório do novo fisioterapeuta, um rapaz calmo, experiente e de olhos bondosos, eu já não tinha esperança. Os outros profissionais diziam sempre a mesma coisa. É estranho. Não encontramos nada específico. Talvez seja emocional. Talvez seja fase. Talvez eu vivia de talvez. Mas o novo rapaz observou algo. Algo que nenhum outro havia comentado. Ele demorou mais de 1 hora analisando os movimentos dela. Pediu que ela tentasse levantar, que tentasse mover um pé, depois o outro, que contraísse as coxas, que fizesse força, mesmo mínima. Lara, como sempre, dizia: "Não dá, não sinto, mãe, me ajuda." E eu corria, aflita, segurando as mãos dela. Até que o fisioterapeuta pediu: "Dona Helena, dê 1 minutinho. Quero observar um detalhe." Eu dei espaço. Fiquei mais atrás. Ele então se abaixou, olhou nos olhos dela e pediu calmamente: "Lara, tente levantar sem olhar para sua mãe." Ela congelou. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi um microsegundo de pânico. Logo ela disfarçou. "Não posso, não consigo", repetiu. Ele então sorriu. Não um sorriso de deboche, mas de resignação. Um sorriso triste, quase protetor. Depois pediu licença. "Dona Helena, preciso falar com a senhora lá fora." A sós. Meu peito afundou. Algo estava errado, muito errado. No corredor, ele fechou a porta atrás de nós. Seus olhos ficaram sérios, profundos, cuidadosos. E ele disse: "Dona Helena, vou ser muito honesto. A sua filha não apresenta nenhum sinal físico que justifique a limitação que relata." Meu estômago despencou. "Como assim? Nenhum sinal?" Ele respirou fundo. "Os músculos dela respondem normalmente. A sensibilidade está normal. A força mínima também. Não há nada, absolutamente nada, que impeça seus movimentos." Eu fiquei muda. Ele continuou com voz baixa: "Eu não sei por que ela faz isso. Não posso afirmar motivo. Mas posso afirmar outra coisa. Se a senhora permanecer nesta casa, cuidando dela assim, ela nunca vai parar." Minha garganta secou. O que você está dizendo?" Ele olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvido. Então sussurrou: "Vá embora hoje, por sua segurança." Meu coração disparou. Minha segurança? Mas ela é minha filha. Ele colocou a mão no meu braço. "Dona Helena, nem sempre quem amamos está do nosso lado. Às vezes, estão apenas nos usando." Meus olhos se encheram de lágrimas. "Ela fingiu todos esses anos?" Ele não respondeu, mas seus olhos responderam por ele. Eu voltei para casa como quem volta de um enterro. Minhas mãos tremiam no volante. Meu peito doía. A sensação de estar traindo minha própria filha e ao mesmo tempo sendo traída por ela era insuportável. Quando entrei, ela estava no sofá, coberta com uma manta, equilibrando o celular nas pernas imóveis. Fez aquela voz frágil que eu já conhecia tão bem: "Mãe, você demorou. Você sabe que fico nervosa quando demora." Eu mal consegui responder. Fui para o quarto e me deitei de lado, de costas para a porta, fingindo dormir. Precisava pensar, precisava respirar, mas a frase ecoava na minha mente: "Vá embora hoje." Por quê? O que ele viu? O que ele percebeu que eu,
Uma mãe dedicada por 5 anos não via. A culpa pesava, mas a dúvida era ainda pior. E então, às 3 da manhã, eu ouvi o barulho, um ruído leve, madeira rangendo, como se alguém estivesse andando. Meu coração parou, meu corpo congelou. Levantei devagar, silenciosa. Fui até a porta entreaberta, e pela fresta, eu vi o impossível. Eu vi o que destruiu meu mundo inteiro em segundos. Eu vi minha filha, de pé, andando pela sala, não mancando, não apoiando, não tremendo, andando, completamente normal e sorrindo. Um sorriso que eu jamais tinha visto nela. Um sorriso frio, calmo, calculado. Ela pegou algo na gaveta da cozinha. Algo que eu não consegui ver pela fresta, mas o que ela disse em seguida fez meu corpo inteiro gelar. Agora ela não vai fugir. Não, depois de tudo o que fiz. Eu tapei a boca com as 2 mãos, sufocando o grito. Minhas pernas tremiam tanto que quase caí. A casa, que eu cuidei por 5 anos com amor, de repente parecia um lugar perigoso. Eu entendi, pela primeira vez. Eu estava dentro do plano dela, um plano que eu nunca imaginei. E antes que eu pudesse reagir, ela parou. Virou o rosto devagar, como se sentisse minha presença. E olhou direto para a porta. Para mim. Mãe, você está acordada? Meu coração quase saiu pela boca. A história estava apenas começando. E o que eu descobriria nos próximos capítulos mudaria tudo o que eu acreditava sobre amor, dependência, culpa e sobre a minha própria filha. Mãe, você está acordada? A voz dela atravessou o corredor como uma lâmina fina e afiada. Eu recuei instintivamente, encostando a mão na parede para não cair. Meu corpo inteiro tremia. Minhas pernas pareciam querer fugir sozinhas, mas a mente me mandava ficar, imóvel, silenciosa, camuflada. Por alguns segundos, longos, intermináveis, ouvi apenas o som da minha respiração curta. Então, passos. Passos firmes. Passos que não combinavam com 5 anos de não sinto minhas pernas. A cada passo, eu sentia o coração martelar dentro de mim. Pensei em correr. Pensei em abrir a janela. Pensei em ligar para alguém. Mas nada fez sentido. Tudo em mim gritava: fique quieta. Não deixe ela saber que você sabe. Os passos pararam na frente do meu quarto. A porta lentamente se abriu mais 1 centímetro. Ela sussurrou: mãe? Fingi virar de leve na cama. Deixei a respiração mais pesada, como se estivesse profundamente adormecida. Silêncio. Então, ela riu. Um riso baixo. Um riso que eu nunca tinha ouvido da minha filha. Um riso que me fez sentir como se estivesse em uma casa que não era mais minha. E ela disse: ah, tudo bem. Ainda dormindo. A porta fechou devagar. Esperei até ouvir seus passos se afastarem. Esperei até a luz do corredor apagar. Só então me permiti respirar fundo. Meu corpo desabou em tremores. Eu não conseguia entender. Por quê? Por que alguém fingiria algo tão grave por 5 anos? Por que manipular assim a própria mãe? Por que querer que eu não fugisse? A frase dela ecoava como um trovão. Agora ela não vai fugir. Não depois de tudo o que fiz. Tudo o que fez. O quê? O que mais eu não sabia? Quando amanheceu, a casa estava em silêncio. Lara apareceu na porta do meu quarto com a cadeira de rodas, como sempre. Sentou-se nela com perfeição, como se tivesse ensaiado durante anos. Bom dia, mãe, disse ela com a voz doce. Dormiu bem? Senti enjoo. Fingi um sorriso. Mais ou menos, filha. Noite quente. Ela me olhou por um segundo além do normal, longo demais, como quem analisa. E sorriu. Verdade, muito quente mesmo. Meu corpo gelou. Teria ela percebido que eu estava acordada naquela madrugada? Não podia demonstrar nada. Quer que eu prepare seu café? Perguntei. Não, mãe, disse ela com suavidade demais. Hoje eu quero que você descanse. Eu cuido de tudo. Uma onda de medo subiu pelo meu peito. Lara nunca queria me dar descanso. Nunca. 6 meses atrás, quando eu tentei ficar uma tarde fora, ela chorou tanto que eu desisti. E agora? Agora ela estava me dispensando? Algo estava errado, muito errado. Desci para a cozinha. Ela estava atrás de mim. Nunca empurrou a própria cadeira com tanta habilidade. Estava praticamente deslizando e fingindo esforço mínimo, perfeito, estudado. Ela sabia que eu estava observando. Eu tentava agir natural, mas meu corpo denunciava. E então percebi algo na mesa, um envelope.
Meu nome escrito com a letra dela. Tremi. O que é isso? Perguntei. Ela inclinou a cabeça. Ah, nada demais, só um presentinho. Depois você vê. Meu estômago embrulhou. Ela sorriu de novo. Um sorriso sereno demais, leve demais, como o da madrugada. Hoje quero que você faça tudo com calma, mãe. Vai ser um dia importante para nós duas. Importante? Como? Como ela definia importância agora? Minha mente estava em alerta máximo. Voltei ao meu quarto com o envelope na mão. Tranquei a porta, algo que não fazia havia anos, e fiquei olhando para o papel como se ele fosse uma bomba silenciosa. O que ela tinha escrito? O que ela queria de mim? As mãos tremiam quando abri. E o conteúdo? O conteúdo não era texto, não eram palavras, eram fotos. Fotos minhas, dormindo, em horários diferentes, dias diferentes, sem eu notar, sempre do mesmo ângulo, e uma frase atrás da última foto. Eu te observo, sempre. Meus joelhos quase cederam. Lara não era minha filha frágil. Lara estava me estudando, me monitorando, me controlando, me prendendo, e naquele instante, eu entendi a frase da madrugada. Agora, ela não vai fugir. Eu era a encarregada, a cuidadora, a que sustentava tudo emocionalmente. Eu era a peça principal. E ela sabia que estava perdendo o controle sobre mim. Por isso, o fisioterapeuta havia dito: vá embora hoje, porque ele viu algo que eu não vi. Minha filha não era dependente. Eu era. Ela me fez dependente dela. E agora, ela não deixaria isso escapar facilmente. Respirei fundo. Engoli as lágrimas. Eu precisava sair dali. Mas como fugir de alguém que não precisa de cadeira alguma? Como escapar de alguém que me observa enquanto durmo? E como avisar alguém sem que ela percebesse? Quando saí do quarto, fingindo normalidade, vi Lara no corredor, sem expressão, apenas olhando. E ela disse: calma, mãe, precisamos conversar. Agora, a história estava prestes a explodir. Eu me aproximei devagar. O corredor parecia mais estreito. As paredes devolviam minha própria respiração. E Lara estava ali, sentada na cadeira de rodas. Aquela cadeira que agora eu sabia que ela não precisava. Ela sorriu. Um sorriso educado, ensaiado, frio. Um sorriso que eu nunca tinha percebido como falso, mas que agora era impossível não ver. Mãe, disse ela com a voz calma, por que você trancou a porta hoje? O ar sumiu dos meus pulmões. Eu sabia que precisava agir como se nada estivesse fora do normal. Se demonstrasse medo, ela perceberia. Se mostrasse raiva, ela reagiria. Se mostrasse certeza, ela atacaria. Então apenas sorri, forçando normalidade. Ah, meu amor, eu estava me trocando. Nada além disso. Ela inclinou a cabeça, analisando cada traço do meu rosto. Você nunca tranca, mãe. Nunca. Meus dedos suavam, meu corpo queria correr, mas minha mente me prendia ali, forte, firme, resistente. Pois é, respondi, tentando parecer tranquila, mas hoje me deu vontade. Ela aproximou a cadeira devagar. O som das rodas no chão pareceu amplificado. Vontade, repetiu ela, esticando a palavra. Seu olhar varreu meu corpo inteiro. Ela estava lendo minha linguagem corporal, tentando descobrir se eu havia visto algo na madrugada. E então, ela sorriu de novo. Está tudo bem, mãe? Está sim, menti. Ela não acreditou. Eu sabia que ela não acreditava, mas ela também sabia que eu não diria a verdade. E isso parece que a divertiu. O jogo começa. Ela virou a cadeira e apontou para a sala. Venha, mãe. Eu fiz um chá para nós duas. Temos muito para conversar. Eu caminhei atrás dela, sentindo meu coração bater como se quisesse quebrar minhas costelas para fugir primeiro. A sala estava arrumada demais, organizada demais. Como se ela tivesse passado horas preparando aquele ambiente para o nosso momento. E então percebi. A mesa estava posta com 2 xícaras, mas apenas uma tinha o chá servido. A minha. A dela estava vazia. Sente-se, mãe, disse ela, apontando para a poltrona. Sentei. Com cautela, sem tocar na xícara. Ela observou isso e sorriu. Não vai tomar? Está quente, respondi. Disse ela. Sempre espera esfriar. Eu já devia saber. Aquela frase não parecia nada demais, mas vinda dela, soou como: eu sei tudo sobre você. Eu observo cada hábito seu. Eu controlo como você vive.
Meu estômago revirou. Ela cruzou as mãos no colo. Mãe, o que o fisioterapeuta falou ontem? O sangue sumiu do meu rosto. Falou? Falou o quê, minha filha? Ela mordeu o lábio inferior. Não como quem está ansiosa, mas como quem está decidindo qual mentira contar primeiro. Você ficou diferente quando voltou. Parecia nervosa, distante, preocupada. Ela olhou profundamente nos meus olhos. Ele disse alguma coisa sobre mim? Eu precisava responder sem revelar nada. Não, minha filha. Foi só um comentário. Ele disse que precisamos manter o tratamento. Só isso. Ela me encarou mais alguns segundos e então, devagar, disse: Entendi. E aquele entendi parecia mais um aviso do que compreensão. Ela começa a contar a versão dela. Mãe, começou Lara, com um tom suave demais. Você sabe que eu não estaria assim se pudesse escolher. Meu peito apertou. Eu conhecia aquela frase. Era a frase que ela usava para me fazer sentir culpa por qualquer tentativa de independência minha. Claro que sei, respondi cautelosa. Imagino como deve ser difícil para você. Difícil? Ela repetiu, inclinando a cabeça. Difícil, mãe. É você sair sem avisar. É você me deixar sozinha com pessoas que não me entendem. É você duvidar do que eu sinto. Meu corpo gelou. Ela estava testando limites. Eu não duvidei, tentei dizer. Ela levantou a mão que ela jurou não conseguir mover por 5 anos. Mãe, não minta. Você sempre treme quando mente. E sorriu. Não um sorriso doce. Não um sorriso nervoso. Um sorriso de quem acabou de expor sua fraqueza. Minha fraqueza. Você é muito fácil de ler, mãe, disse ela com voz suave, quase protetora. Sempre foi. Meu coração disparou. Ela estava me desmontando com palavras, lentamente, deliberadamente. E então, ela deu o golpe que eu mais temia. Mãe, ontem, às 3 da manhã, você levantou? Eu quase desmaiei. Meu sangue gelou. Minha pele arrepiou. Meu corpo parou. 3 da manhã? Repeti, fingindo confusão. Sim, respondeu ela firme. Eu ouvi barulho. Sua porta fez um estalo. E juro que achei que você estivesse acordada. Eu senti a garganta fechar. Ela estava tentando confirmar se eu havia visto. Mas não podia saber. Não agora. Não ainda. Então eu fiz algo que uma mãe aprende com o tempo. Eu fingi menos do que ela imaginava. Deixei minha expressão triste, cansada, humana. Ah, filha. Eu acordei, sim. Sentei um pouco na cama. Calor demais. Ela arqueou a sobrancelha. Um microgesto. Mas senti o desconforto. Então, você não saiu do quarto? Perguntou ela devagar. Não, respondi, firme. Ela me encarou por longos segundos. Eu fiquei imóvel. E então, inesperadamente, ela relaxou. De repente, como se desistisse de pressionar. Tudo bem, mãe, disse ela com suavidade ensaiada. Não precisa ficar nervosa. Eu só queria ter certeza de que você dormiu bem. E sorriu. Aquele sorriso outra vez, mas agora eu sabia o que estava por trás dele. E ela sabia que eu suspeitava de algo, mas ainda não sabia de quanto. O aviso disfarçado. Lara empurrou a cadeira devagar até a janela e disse, olhando para a rua: Mãe, você sabe o que eu mais odeio? Meu coração acelerou. O que, filha? Ela virou de leve o rosto, sem olhar diretamente para mim. Quando alguém que eu amo faz algo pelas minhas costas. Meu sangue gelou. Era um aviso, claro, direto, frio. Minha filha estava dizendo: eu sei que você está diferente, e se descobrir demais, eu não vou deixar passar. Ela voltou a me olhar. Oh, mãe, você sabe que somos só nós duas, não sabe? Eu engoli seco. Sei, claro que sei. Ela sorriu devagar. Ótimo, porque eu não quero te perder. Nunca. Eu senti aquilo como uma ameaça travestida, e no fundo dos olhos dela, pela primeira vez, eu não vi minha filha. Eu vi alguém que precisava me controlar, a qualquer custo. Um novo mistério surge quando ela foi para o quarto dela. Finalmente pude respirar. Foi por poucos segundos, mas o suficiente para notar algo estranho na cozinha. A gaveta que ela abriu de madrugada estava entreaberta, e dentro dela havia um maço de chaves que não eram nossas. Chaves de vários modelos, com etiquetas. Uma dizia: Quarto 12, Março. Outra: Casa da Colina, 2021. Outra ainda: Depósito 03. Meu coração afundou. Por que minha filha teria chaves de lugares desconhecidos? Por que esconderia isso? E por que me observava dormindo?
Quando peguei uma das chaves, ouvi a voz dela no corredor. Mãe, o que você está fazendo aí? Eu congelei. A chave caiu da minha mão e a sombra dela apareceu na porta. A história estava prestes a se transformar em algo ainda maior e muito mais perigoso. A sombra de Lara apareceu na porta como se tivesse brotado da parede. Ela não estava ofegante. Não parecia ter corrido, mas chegou rápido demais para alguém que não conseguia andar, e ainda assim estava na cadeira, perfeitamente sentada, postura impecável, olhar afiado. Mãe, repetiu ela com a voz baixa, controlada. O que estava fazendo aí, parada, olhando para a gaveta? Meu coração quase saiu pela boca. A chave ainda estava no chão, perto do meu pé. Eu precisava agir antes que ela visse. Ah, respondi tentando soar natural. Eu estava procurando o abridor de latas. A gaveta estava aberta. Achei que você tinha usado ontem. Ela ergueu a sobrancelha. Estranho, mãe. Eu sempre fecho a gaveta. Silêncio. Um silêncio que durou tempo demais. Ela analisou cada centímetro da minha expressão, como quem estuda um inimigo. Então, sem aviso, inclinou-se para a frente e recolheu a chave do chão. Meu sangue gelou. Mas ela não olhou para a chave. Ela olhou para mim. Isso aqui não é seu, certo? Pisquei devagar. Respirei pela primeira vez em minutos. Não, eu devo ter esbarrado. Caiu. Ela colocou a chave de volta na gaveta, devagar, como se estivesse devolvendo uma peça a um lugar sagrado, e disse: Cuidado para não mexer onde não deve, mãe. Você anda distraída ultimamente. Aquela frase me atravessou como um frio que sobe pela coluna. Cuidado para não mexer onde não deve. Fiquei imóvel até ela se afastar com a cadeira. Assim que o corredor ficou livre, minha respiração desabou. Meu corpo tremia inteiro. E foi então, exatamente então, que percebi. Lara estava agindo assim há muito mais tempo do que eu imaginava. O primeiro sinal do passado, a carta esquecida. Depois que ela entrou no quarto, fui ao meu, precisando desesperadamente de silêncio para pensar. Mas minha mente não descansava. Eu tentava costurar 5 anos de memórias, as crises sem explicação, as quedas, os gritos na madrugada, os choros repentinos, a dependência crescente, as amizades que ela afastou, os parentes que ela fez questão de cortar, as mensagens que apagava quando eu chegava perto, a forma como ela não permitia que ninguém mais cuidasse dela. Agora tudo fazia sentido. Eu não via antes, mas agora eu enxergava cada ponto, cada padrão. Ao me sentar na cama, senti algo preso embaixo do colchão. Puxei. Era uma carta, amarelada, com o meu nome. Meu coração acelerou. Abri devagar. A letra era dela, mas não era recente. Era uma carta escrita anos atrás. E dizia: Mãe, se um dia você tentar me deixar, eu sei que vou fazer você voltar. Eu sempre faço. Meu corpo inteiro gelou. A data no canto inferior, 2016. 3 anos antes de ela parar de andar. Ela já escrevia aquilo. Ela já pensava aquilo. Ela já planejava aquilo. Minhas mãos tremeram. Eu perdi o ar. Então aquela dependência não nasceu com o problema. Ela veio antes, muito antes. O segundo sinal. O álbum que não era dela. Abri minha gaveta para esconder a carta, mas um envelope caiu junto. Era um envelope que eu nunca tinha visto. Dentro havia fotos antigas minhas, eu muito mais jovem, com amigos, colegas, pessoas do meu antigo trabalho. Fotos que eu achava perdidas. Fotos que eu não lembrava ter tirado. Fotos que eu jamais mostrei a Lara. Mas ali estavam, todas recortadas, todas organizadas, todas com frases escritas atrás. Ela ocupa seu tempo. Essa gente te afasta de mim. Eles não querem você como eu quero. Eu nunca vou deixar você escolher eles. Senti como se o mundo estivesse girando. Minha filha tinha guardado registros da minha vida antes dela, mas não como lembrança, como controle. Ela estudava minhas relações. Ela catalogava quem eu amava. Ela anotava quem representava ameaça. Percebi naquele momento que o problema não tinha começado quando ela perdeu os movimentos. O problema começou quando ela percebeu que podia me perder. A dependência dela não era física, era emocional, profunda, enraizada e perigosa. O terceiro sinal.
A amiga que não voltou. Me lembrei de Clara, minha amiga de infância, a única que ainda insistia em me visitar naquela época. Até o dia em que Clara veio e, ao sair, disse: Helena, sua filha precisa de ajuda e você precisa respirar um pouco também. Naquela noite, Lara teve uma crise terrível. Chorou, tremeram as mãos, gritou que eu a estava abandonando, que eu preferia os outros. Nunca mais vi Clara e nunca mais ela atendeu minhas ligações. Na época, achei que Clara tinha desistido de mim, mas agora eu sabia. Lara afastou Clara, assim como afastou meus colegas, assim como afastou parentes, assim como afastou qualquer pessoa que pudesse ver através dela. Eu estava sendo isolada há anos, e eu nem percebia, porque mães não veem manipulação, mães veem dor, e a dor estava fabricada. O quarto sinal, uma memória que volta como um sossego que vira grito. Lembrei de algo que Lara disse uma vez, há muito tempo. Mãe, você não precisa mais do mundo, você só precisa de mim. Eu ri na época, achei bonito. Hoje, a frase me parece um aviso, uma promessa, um alicerce do plano que ela vinha construindo. Devagar, peça por peça, ano após ano. E agora, eu estava presa nele, preso por amor, por culpa, por cegueira e por medo. Então, a verdade final despontou. Ainda segurando a carta de 2016, percebi algo que fez minhas pernas tremerem. A letra. A letra da carta. Era a mesma letra do envelope que encontrei com as fotos minhas. E era a mesma letra das etiquetas das chaves escondidas na gaveta. Lara estava observando meus hábitos, catalogando pessoas que me amavam, escrevendo cartas sobre evitar minha saída, guardando chaves de lugares desconhecidos, acompanhando minha rotina noturna, mantendo registros meus há anos, criando dependência emocional progressiva. Tudo organizado, tudo registrado, tudo planejado. Minha filha estava me estudando, e quando o fisioterapeuta percebeu algo, ela percebeu que eu poderia escapar. E agora, ela não ia deixar isso acontecer facilmente. Então ouvi a voz dela atrás da porta. Mãe, podemos conversar agora? Eu tenho algo importante para te mostrar. Meu coração parou, porque a voz dela não era de pedido, era de convocação, de ordem, de controle. E eu sabia, o que ela queria me mostrar não seria bom. E ainda assim, eu teria que ir, porque era minha filha, e porque fugir naquele exato momento seria ainda mais perigoso. Eu abri a porta e o sorriso dela foi o mais assustador de todos. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo histórias como esta. Agora sim, vamos continuar. A porta se abre e o mundo que eu achava que conhecia começa a desmoronar. Quando abri a porta, Lara estava ali, sentada na cadeira, imóvel, postura impecável, olhos fixos em mim, como se fosse capaz de enxergar cada fenda do meu medo, cada hesitação da minha alma. Mas o que mais me assustou não foi o olhar, foi o sorriso. Um sorriso pequeno, discreto, porém cheio de certeza, como se ela soubesse exatamente o que eu descobri. E mais ainda, como se ela soubesse que eu não podia fazer nada a respeito. Mãe, disse ela, com um tom suave, quase maternal. Venha comigo, preciso te mostrar uma coisa. Meu estômago embrulhou. Tudo em mim dizia não vá, mas minha mente sabia. Se eu recusasse, ela desconfiaria. Se desconfiava, ela reagiria. Se reagisse, eu não sabia onde isso terminaria. Respirei fundo. Claro, filha, o que foi? Ela fez um gesto com a mão, elegante, calculado. Venha, é no meu quarto. Meu corpo paralisou por dentro. O quarto dela. Um lugar onde eu raramente entrava. Um território que ela mantinha como um templo exclusivo, cheio de símbolos, hábitos, rituais que eu não entendia. Eu sempre respeitei. E esse respeito, hoje eu via, era também parte do controle. Desci o corredor seguindo sua cadeira, com passos pequenos, cautelosos, medidos. A sensação era de estar indo para um lugar proibido, ou pior, para um lugar de onde talvez eu não saísse igual. Só nós duas. Ao chegar, ela parou na porta. Virou o rosto para mim devagar, tão devagar que senti cada segundo como um peso. Mãe, disse ela, este é um momento importante para nós duas. Você entende isso, não entende? Meu coração batia tão rápido que eu sentia nas pontas dos dedos. Entendo, sim, respondi. Ela estudou meu rosto.
muito. Como se tentasse detectar qualquer microexpressão que denunciasse minhas descobertas. E então, ela se abriu em um sorriso sereno. Ótimo, porque eu esperei anos por isso. Anos. A palavra me atravessou como uma faca sem pressa. Ela abriu a porta. O quarto. O santuário de algo que eu não compreendia. O quarto estava impecável demais, arrumado demais. Cada objeto tinha um lugar perfeito. Cada almofada milimetricamente alinhada. Cada foto, de nós duas, colocada em molduras idênticas, sem poeira. Um altar de dependência. Um altar onde eu era o centro e, ao mesmo tempo, a prisioneira. Ela parou a cadeira perto da escrivaninha. Mãe, disse ela, sente-se aqui. Puxou uma cadeira para mim. Eu me sentei devagar, as mãos tremendo no colo. Ela abriu a gaveta da escrivaninha e retirou um caderno, velho, grande, encapado com papel floral. Eu reconheci aquele caderno. Ele era meu, ou melhor, era da minha mãe. Minha mãe usava esse caderno para anotar receitas e pensamentos. Mas quando ela faleceu, o caderno sumiu. Eu procurei por meses e um dia desisti. Agora ele estava nas mãos da minha filha. Eu senti meu corpo congelar. Lara, onde você conseguiu isso? Ela sorriu, como quem revela uma surpresa agradável. Eu encontrei, mãe, e guardei, porque ele tem coisas importantes para nós. Para nós? Repeti, sem entender. Ela abriu na primeira página. E ali, onde antes havia uma receita de bolo, agora havia outra coisa. A letra da minha mãe, reescrita por cima? Não, modificada, com palavras riscadas, frases trocadas, sentimentos alterados, e no meio da página, uma frase destacada. Helena sempre precisará de alguém que cuide dela. Eu senti o chão sumir. Aquela não era a letra da minha mãe. Minha mãe nunca escreveria isso. Jamais. E Lara percebeu minha expressão. Ah, mãe, disse ela, tocando a página com carinho. Você não sabe o quanto este trecho me ajudou. Eu reli tantas vezes. Lara, murmurei, a voz falhando. Isso não estava assim. Isso não é verdade. A sua avó nunca disse isso. Ela inclinou a cabeça como se eu fosse uma criança teimosa. Mãe, às vezes a gente esquece as coisas. A senhora é tão distraída. Meu corpo inteiro gelou. Ela estava reescrevendo a história da minha família, reescrevendo minha memória, reescrevendo a verdade. E fazendo isso com naturalidade, com doçura, com amor falso. Lara, tentei dizer, por que você mexeu nessas coisas? Ela fechou o caderno com calma, sem pressa, como quem encerra um capítulo que já decorou, e então disse, porque, mãe, se você entendesse seu passado, não ia querer ficar comigo. Meu corpo travou. O que você quer dizer com isso? Ela respirou fundo. Seu olhar mudou, de suave para profundo, de profundo para possessivo. Eu sei que um dia você pensou em me deixar. Eu sei que você quis morar longe. Eu sei que você quis viajar. Eu sei que você quis voltar ao seu trabalho. Eu fiquei sem ar. Como ela sabia disso? E quando? Ela sorriu. Eu sempre soube, mãe, muito antes de você tentar. E, com voz baixa, quase como um sussurro de vitória, completou. Por isso eu fiz o que fiz. Eu senti uma vertigem. O que você fez? Ela apoiou as mãos nos braços da cadeira. As mãos que por 5 anos ela dizia não ter força. E então, ela se levantou. Sem vacilar. Sem tremor, sem dor, de forma firme, controlada, lenta, como se estivesse revelando uma verdade guardada no fundo do peito. Olhou para mim de cima, algo que não acontecia há anos, e disse, eu fiz você ficar, e vou continuar fazendo, até o fim. Meu corpo inteiro congelou, e naquele instante, eu percebi que eu não estava lidando apenas com manipulação. Eu estava lidando com um amor distorcido, uma dependência emocional que virou obsessão. E eu era o centro dessa obsessão. A história estava só começando, porque Lara ainda tinha muito a revelar. Quando Lara ficou de pé na minha frente, senti as paredes se moverem, como se a casa inteira respirasse junto dela. Ela nunca pareceu tão alta, tão presente, tão no controle, e tão distante da filha que eu cuidei, embalei, alimentei, defendi. Eu fiz você ficar, mãe, repetiu ela, com a voz baixa mas segura, porque você não entende como o mundo é perigoso. E como você é forte demais para ficar sozinha nele.
Aquelas palavras não tinham lógica, não tinham sentido. E ao mesmo tempo, tinham o sentido que alguém cria quando reconstrói a realidade para se sentir no comando. Respirei fundo, tentando manter a calma. Lara, você não precisava mentir para mim, ela riu. Um riso leve, mas tão frio que quase apagou o ar no quarto. Mentir? Mãe, eu não menti. Eu adaptei. Meu corpo endureceu. Adaptei o quê? Ela deu alguns passos controlados, passos que mostravam que ela dominava perfeitamente os movimentos que fingiu perder. Foi até a porta, fechou e voltou para perto de mim. Adaptei a minha realidade para que você não me deixasse. Aquela frase entrou na minha pele como um arrepio que não terminava nunca. Eu nunca deixaria você, sussurrei. Ela se inclinou, aproximando o rosto do meu, os olhos brilhando com algo que misturava dor e posse. Mas deixou. Uma vez. E aquilo foi o suficiente para eu entender quem eu precisava ser, para nunca mais te perder. Meu cérebro tentou puxar fios da memória. Quando eu deixei, que episódio ela estava falando? Ela percebeu minha confusão e sorriu. Você não lembra, mas eu lembro de tudo. A origem, o dia que ela nunca esqueceu. Lara puxou uma cadeira e sentou-se bem na minha frente, finalmente revelando o que parecia carregar por anos. Mãe, quando eu tinha 9 anos, você me deixou sozinha na escola. Meu coração apertou imediatamente. Lembrei. Uma tarde. Atraso no ônibus. Uma reunião inesperada no meu antigo trabalho. Ela ficou na biblioteca esperando. Eu cheguei correndo, aflita, culpada. Lara, aquilo foi um erro. Eu me desculpei tantas vezes. Ela ergueu a mão interrompendo. Para você foi um erro. Para mim, foi abandono. Aquela palavra, abandono, pareceu abrir uma ferida que ela guardou por décadas. Eu fiquei lá, disse ela com voz mais baixa, sentada, olhando as outras mães chegando, todas, menos a minha. Tentei falar, nada saiu. Ela continuou. E quando você apareceu, seus olhos brilharam com um ressentimento antigo. Eu percebi que eu não podia confiar no mundo para te trazer de volta. Eu precisava garantir isso, sozinha. Meus olhos se encheram de lágrimas. Filha, você era uma criança. Ela sorriu, mas não era um sorriso infantil. E crianças aprendem cedo, mãe. Se você é tudo o que eu tenho e eu posso te perder, então eu preciso te manter perto. Aquela frase me destruiu. Mas isso não justifica você me prender emocionalmente, Lara. Você fingiu não andar. Ela me olhou fundo, com uma mistura inquietante de vulnerabilidade e cálculo. Eu não fingi, eu permiti que você acreditasse. Meu corpo inteiro estremeceu. Ela se levantou novamente, andando pela sala como se exibisse o controle sobre a própria mobilidade. Quando percebi que você queria voltar ao trabalho, que começou a falar de cursos, de viajar, que você queria um pouco de vida própria, eu entendi que eu estava perdendo você de novo. Meu estômago virou. Então você... Tentei dizer, mas as palavras falharam. Você decidiu depender de mim? Ela se virou rapidamente. Não, mãe, eu decidi fazer você depender de mim. Aquela revelação foi um golpe direto no peito. As fases da manipulação. Ela continuou, com uma frieza organizada. Primeiro, fiz você acreditar que só eu precisava de você. Isso te deu propósito. Eu apertei os dedos entre si, tentando conter as lágrimas. Depois, fiz você achar que o mundo era muito pesado para mim. Assim, você teria medo de sair de perto. Toquei o peito, onde o coração pulsava rápido demais. E por fim, eu removi tudo que pudesse disputar sua atenção comigo. Clara, meus tios, antigos colegas, tudo encaixava. Tudo. Lara, murmurou minha voz fraca. Isso não é amor. Isso é... Eu sei, ela interrompeu. Mas não se desculpou, não hesitou, não recuou. É o que sobrou de mim depois que você me deixou naquela tarde. A dor antiga dela virou uma obsessão adulta, uma obsessão que ela alimentou por anos. Então, ela mostra a prova. Ela voltou à gaveta da escrivaninha, puxou uma pasta fina, bege, e de dentro tirou recortes. Recortes meus, calendários, bilhetes antigos, anotações minhas na agenda de anos atrás. Substituídas, com frases que eu jamais escreveria. Não posso confiar em ninguém. Lara precisa de mim sempre. Minha vida é cuidar dela. Sou culpada pelo que aconteceu. Minha voz falhou. Você escreveu isso como se fosse eu.
Eu precisava que você acreditasse, mãe. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Ela viu e sorriu. Um sorriso triste, mas ainda assim, um sorriso de quem acredita ter razão. Eu fiz tudo isso, disse ela, aproximando-se e tocando minha mão, para que você nunca mais me abandonasse. Eu puxei a mão devagar. Isso não é me amar, Lara. Isso é me possuir. Ela não negou, nem tentou, apenas disse: e agora que você sabe, eu posso te contar o resto. Meu coração parou. O resto? Ela assentiu. Sim, mãe. Agora falta você entender por que eu realmente precisei fazer isso. O quarto inteiro pareceu encolher. A respiração dela ficou mais lenta, mais profunda. E então, com os olhos fixos nos meus, ela disse: porque alguém que você confia, tentou te afastar de mim anos atrás. E eu não podia permitir. O chão sumiu. Quem? Perguntei, engolindo seco. Ela aproximou a boca do meu ouvido e sussurrou: alguém que você ama até hoje. Muito mais do que ama a mim. Senti o mundo explodir silenciosamente dentro do peito. Quem? Quem poderia ser? Ela recuou, sorriu e disse: mãe, agora é a sua vez de me contar a verdade. Eu não sabia do que ela estava falando, mas ela sabia. Ela sabia algo sobre mim, algo que eu mesma não conseguia identificar. E a partir daquele momento, eu entendi. A história não era apenas sobre o que ela fez comigo, era também sobre algo que eu fiz e que ela guardou como justificativa. A teia estava inteira diante de mim, e eu estava presa no centro, quando Lara disse: agora é sua vez de me contar a verdade. Eu senti meu coração parar por um instante. Meu corpo congelou, minha respiração sumiu. Meus olhos buscaram algo ao redor, qualquer coisa, que pudesse me ancorar. Mas não havia nada, nada, exceto a expressão da minha filha. Uma expressão que misturava cobrança, possessão e algo que parecia quase uma ferida antiga. Uma ferida que ela acreditava que eu mesma causei. Lara, murmurei, do que você está falando? Ela sorriu devagar, um sorriso que doía mais do que um grito. Ah, mãe, você sabe, você sempre soube. Só não teve coragem de dizer em voz alta. Senti um peso esmagar meu peito. Não sei, tentei argumentar. Você precisa me explicar. Ela se afastou alguns passos, andando pelo quarto como quem conta uma história que esperou anos para ser dita, e disse: tudo começou antes do meu problema, mãe. Muito antes. Meu coração disparou. Ela continuou: você acha que só você tem segredos? Só você tem dores? Só você tem medos? Virei o rosto, engolindo seco. Eu nunca escondi nada de você. Ela riu, um riso curto, sem alegria. Mãe, você me criou. Eu aprendi com você que tudo que não pode ser dito pode ser silenciado. Eu travei, porque aquela frase era verdade. Eu aprendi a calar muita coisa na vida. Coisas minhas, coisas da família, coisas do passado. E talvez eu tenha ensinado sem perceber. Lara caminhou até a escrivaninha, abriu outra gaveta e tirou um envelope branco, sem marca. Meu estômago afundou só de ver a forma como ela segurava aquele envelope, com uma delicadeza quase reverente. Aqui, mãe, disse ela, está o que você deveria ter me contado há muitos anos. Ela se aproximou, colocou o envelope na minha mão e ficou olhando, esperando minha reação. Eu estava tremendo. Abra, disse ela com um tom que não aceitava recusa. Minhas mãos obedeceram, mesmo que minha mente gritasse para não fazer isso. E quando abri, eu perdi o chão. O passado escondido. Dentro do envelope havia uma foto antiga, uma carta dobrada, uma chave pequena de metal enferrujada. A foto era minha. Eu estava abraçada a um homem. Um homem que não era o pai de Lara. Um homem que eu amei antes da vida se tornar séria demais. Um homem que a minha família não aceitava. Um homem que eu fui forçada a deixar. Aquele homem. O primeiro amor da minha vida. Meu corpo inteiro gelou. Eu não via aquela foto há mais de 40 anos. A carta tinha a letra dele e a chave. A chave era do depósito onde costumávamos nos encontrar para conversar escondidos. O depósito que demoliram anos depois. Minha voz falhou. Como você conseguiu isso? Lara sorriu. Eu sempre soube que havia alguém antes do papai. Senti o coração apertar. Lara, eu era jovem. Tinha uma vida antes de você. Isso não tem nada a ver com...
Ela levantou a mão, me silenciando. Tem tudo a ver, mãe. Porque foi por causa desse homem que você quase me deixou. Meu corpo congelou. Isso é absurdo, respondi, mas minha voz não tinha firmeza. Isso foi décadas antes de você nascer. Ela se aproximou. O olhar dela queimava. Você acha que eu não ouvi aquela conversa? Eu era criança, mas eu lembro. Você no telefone, dizendo que estava cansada, que queria fugir, que queria uma vida em paz, que aquele homem tinha te escrito. Minha mente tentava buscar aquela memória. E então, veio. Eu me lembrei. Eu realmente recebi uma ligação daquele homem, muitos anos depois. Uma última despedida. Eu chorei. Eu desabafei. Eu disse coisas que não devia ter dito perto de uma criança. Eu disse, eu queria ter escolhido outra vida. Era verdade na época, mas não era sobre ela. Era sobre mim. Sobre quem eu fui antes. Lara continuou. Eu ouvi tudo. Eu entendi que você tinha uma vida inteira lá fora e que eu era só um pedaço dela. E se um dia você resolvesse voltar para ele? Meus olhos se encheram de lágrimas. Filha, eu nunca voltaria. Aquilo era passado. Ela sorriu com tristeza. Passado para você. Mas para mim, foi a primeira vez que senti medo de verdade. Medo de que você me deixasse sozinha. Meu peito doeu. Ela respirou fundo. Então, mãe, quando eu cresci e percebi que você ainda tinha saudade das coisas que perdeu, eu fiz o que qualquer pessoa desesperada faria. Ela olhou diretamente nos meus olhos. Eu garanti que você nunca mais teria tempo de pensar em ir embora. Meu corpo inteiro tremeu. Lara, isso não é amor. Isso é prisão. Ela soltou o ar devagar, como quem aceita, como quem assume. Eu sei. Mas você não entende o que eu senti naquele dia, ouvindo você chorar por outra vida. Eu era só uma menina, e aprendi que, se eu te deixasse respirar demais, você encontraria um motivo para ir. Aquela frase foi um golpe, porque era verdadeira, não a acusação dela, mas a dor, a origem, o abandono que ela sentiu, mesmo que não fosse real. Para ela, foi real, e disso nasceu algo torto, algo que cresceu como raiz de árvore antiga, empurrando tudo ao redor. Então, perguntei com a voz trêmula, esses 5 anos foram parte disso? Desse medo? Dessa necessidade de me controlar? Ela assentiu, sem culpa, sem vergonha. Sim, mãe. Eu precisava ter certeza absoluta que você nunca iria me trocar pelo seu passado, ou por qualquer outra vida que não fosse ao meu lado. Meu estômago embrulhou. Ela tocou minha mão e disse com uma sinceridade que me partiu em pedaços. Eu fiz tudo isso, porque você é a única pessoa que eu tenho, e eu nunca aprendi a te dividir. Meus olhos se encheram de lágrimas, não de raiva, mas de uma tristeza profunda, uma tristeza que não sabia nomear, porque por trás de toda manipulação, de toda obsessão, de toda mentira, havia uma menina ferida, uma menina que eu não consolei direito naquele dia longínquo. Mas agora, ela não era mais uma menina, e sua dor havia virado posse. Antes que eu pudesse responder, ela disse, e agora, mãe, preciso te contar a última parte, a que você não vai querer ouvir. Meu coração parou. Ela se inclinou e disse, você não sabe quem me procurou recentemente, a pessoa que quer te tirar de mim. Meu sangue gelou. Quem? Perguntei, quase sussurrando, e o sorriso dela foi o mais sombrio até agora. A pessoa da carta. Ele não desistiu de você. O quarto girou atrás. O ar sumiu. Minha vida inteira estava prestes a mudar. As palavras dela ecoaram dentro de mim como se tivessem sido ditas dentro de um corredor vazio. A pessoa da carta. Ele não desistiu de você e veio atrás. Eu perdi o ar, literalmente. Minha mão apertou a borda da cadeira, tentando encontrar apoio, mas parecia que tudo derretia debaixo de mim. Lara, isso não faz sentido, consegui murmurar. Isso foi há décadas. Ele seguiu a vida. Ela se aproximou. Como devagar. Quem conduz uma conversa que esperou a vida inteira para ter. É o que você acha, mãe, mas não é o que aconteceu. Ela pegou a pasta novamente, abriu e puxou um pequeno papel amassado. Quando ela me entregou, eu senti um peso enorme. Reconheci a letra. Era dele, meu antigo amor. Uma carta escrita não faz muito tempo. Tremi ao ler. Helena, encontrei uma foto antiga nossa. Queria te mostrar pessoalmente. Se ainda estiver por perto, por favor, me procure. Minha visão ficou turva.
Uma lembrança adormecida se acendeu. Um número desconhecido que tentou me ligar meses antes. Eu ignorei. Achei que fosse engano. Mas meu coração sabia que não era. E agora, eu entendia por quê. Ele tinha tentado me encontrar, depois de todos esses anos. E isso, para Lara, foi o suficiente para reacender o pânico mais primitivo da infância dela. Onde você conseguiu isso? Perguntei com a voz fraca. Ela inclinou a cabeça com um sorriso quase inocente. Eu peguei do seu bolso, mãe. No dia em que ele tentou te entregar na porta do mercado, minha alma congelou. Ele esteve aqui? Ela assentiu. 2 vezes. A primeira você não percebeu. A segunda, eu percebi. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Ela continuou. Acha que eu ia deixá-lo se aproximar? Acha que eu ia deixar alguém desenterrar seu passado? Justo quando eu finalmente tinha você só para mim? Aquelas palavras eram suaves, mas o sentido doía muito. O homem do passado e a filha do presente. Senti as lágrimas escorrerem antes que eu pudesse conter. Lara, não havia nada entre nós. Ele foi parte da minha juventude. Não era ameaça, nunca foi ameaça. Ela riu, um riso curto, sem humor. Não importa o que ele foi, importa o que ele representa. Ele te lembra da mulher que você foi antes de mim, da vida que você sonhou, do mundo lá fora. E isso, mãe, é perigoso. Eu limpei as lágrimas com as costas das mãos. Perigoso para quem, Lara? Ela me encarou, e pela primeira vez eu vi a verdade crua no olhar dela. Para mim, porque se eu tivesse outra vida, eu poderia escolher ir embora. E ela não aceitava isso, não desde os 9 anos. A confusão. Ela se sentou novamente na cadeira, deliberadamente, como quem volta ao papel antigo, ao papel que me manteve presa por 5 anos. Mas agora eu sabia que era teatro, era encenação. Ela se ajeitou como se quisesse parecer frágil, e então, com a voz mais calma da noite inteira, disse: Mãe, eu fiz tudo isso para te proteger. Eu fechei os olhos, exausta. Proteger de quê, Lara? Do amor? Da vida? De mim mesma? Ela sorriu com tristeza e respondeu: de ser feliz sem mim. Aquela frase foi a mais honesta que ela disse em anos, e a mais dolorosa. Ela continuou: quando ele te procurou, eu entendi que você ainda tinha escolha, e eu não podia permitir isso. Então, eu precisei que você dependesse de mim completamente. Meu peito se apertou. Você não pode controlar assim as pessoas, Lara. Ela me olhou com uma calma assustadora. Mas eu consegui, por 5 anos. Meu corpo gelou. Ela estava dizendo aquilo com orgulho, e isso era o mais devastador. Então, ela mostra a prova final. Lara voltou à escrivaninha e puxou outra pasta. Dessa vez, dentro havia anotações, datas, horários, observações. Era um diário, mas não sobre ela, era sobre mim. Ela acordou às 7h. Ela conversou com vizinha. Ela suspirou olhando pela janela. Ela sorriu por 12 segundos. Ela chorou no banho. Ela demorou para voltar do mercado. Ela ficou pensativa ao ver caixa antiga. Ela guardou foto no bolso. Cada linha era um golpe. Eu estava sendo monitorada dentro da minha própria casa. E não para meu bem, para manter alguém presa ao meu lado. A imagem da Lara pequena, sozinha na escola, voltou como um punhal. Sim, ela sofreu. Sim, ela se assustou. Sim, ela sentiu medo de perder a mãe. Mas aquela menina cresceu sem curar a ferida. E a ferida virou obsessão. Filha, murmurei, quase sem voz. Isso não é amor, é medo disfarçado. Ela sorriu. E pela primeira vez, o sorriso pareceu sincero. Eu sei, mãe, mas é o medo que mantém você aqui. Aquela frase era cruel, mas verdadeira. E ela sabia disso. O momento que mudou tudo. Ela então fechou o diário e disse: Mãe, agora que você sabe de tudo, precisamos decidir juntas como será daqui para frente. Como assim? Eu estremeci. Decidir? Ela sentou-se na cadeira e, com um tom macio, quase gentil, disse: Se você quiser continuar comigo, vou fazer de tudo para te manter segura. Pausa. O ar ficou pesado. Mas se você quiser ir embora, eu preciso saber agora, para me preparar. Minha pele arrepiou inteira. Para me preparar. Essa frase não era uma oferta. Era uma ameaça emocional silenciosa.
Uma ameaça construída com 5 anos de dependência. Uma ameaça construída com todo um passado mal curado. Eu sabia disso, e ela sabia que eu sabia. Então, pela primeira vez em 5 anos, eu olhei para minha filha não como quem deve cuidar, mas como quem precisa tomar uma decisão para salvar as duas. A pergunta dela ficou ecoando dentro de mim. Se você quiser ir embora, eu preciso saber agora. E eu sabia. A resposta determina tudo o que vem a seguir. A pergunta dela ficou ecoando dentro de mim como um som que não se apaga. Se você quiser ir embora, eu preciso saber agora. Não era uma pergunta. Era um ultimato, um aviso, uma arma emocional apontada para o meu peito. Lara estava sentada na cadeira, imóvel, me olhando como quem aguarda um veredito capaz de decidir a vida inteira. Eu estava tremendo por dentro, mas por fora mantive a calma, porque naquele instante, naquele milésimo de segundo, eu percebi. Se eu demonstrasse medo, ela apertaria o cerco. Se eu demonstrasse raiva, ela reagiria com força. Se eu mostrasse certeza demais, ela tentaria destruir qualquer saída. Então eu respirei fundo e deixei que minha voz fosse leve, frágil, mas não derrotada. Lara, murmurei, eu não quero ir embora agora. Quero entender tudo isso, com calma. Os olhos dela estreitaram. Ela ouviu minha voz, mas não acreditou no conteúdo. Lara sempre enxergou o que estava por trás. Era assim desde pequena. Então ela perguntou, por que você está tremendo? Meu estômago afundou. Porque... Respondi, buscando palavras neutras. É muita coisa para processar. Eu não sabia de nada disso, filha. Ela analisou meu rosto por longos segundos, minuciosamente, como quem procura uma rachadura na máscara. E então, aconteceu algo que me partiu o coração. Os olhos dela encheram de lágrimas, não de arrependimento, mas de medo. Medo real, profundo, infantil, medo de ser abandonada. Mãe, sussurrou ela, você promete que não vai me deixar? Nem agora, nem nunca mais? Meu peito apertou como se estivesse sendo comprimido por dentro. Eu queria dizer a verdade, que eu precisava respirar, que eu precisava viver, que eu precisava de ajuda, que ela também precisava. Mas se eu dissesse isso naquele momento, naquele estado frágil em que ela estava, eu sabia que perderia o pouco controle que ainda tinha. Então segurei sua mão com cuidado. Lara, eu estou aqui e vou continuar. Mas a gente precisa conversar com calma, sem pressões, sem medo, sem imposições. Ela fechou os olhos, uma lágrima escorreu. E quando ela abriu novamente, o olhar mudou, de medo para alívio. Mas não era um alívio normal, era um alívio dependente. Como se a minha palavra fosse oxigênio. Como se eu fosse o único elo com a sanidade dela. E isso me assustou mais do que qualquer ameaça silenciosa. O plano dela ainda não havia acabado. Mãe, disse ela, tocando minha mão com força. Eu preciso te mostrar outra coisa. A última. Eu gelei, mas assenti. Ela abriu a segunda gaveta da escrivaninha e tirou outra pasta, maior, mais pesada. Dentro dela havia recibos comprovantes de visitas, listas de compras, anotações de horários, registros de remédios que eu nunca pedi para ela tomar, relatórios feitos por ela mesma, com falsa letra tremida, tudo com meu nome, tudo organizado, como se fosse um arquivo de dependência, um dossiê da minha suposta vida dedicada a ela. Ela me entregou um dos papéis, e quando eu li, minhas mãos tremeram. Helena não pode morar sozinha. Necessita do acompanhamento constante da filha. A assinatura era minha, mas eu nunca escrevi aquilo. Nunca assinei nada parecido. Meu coração gelou. Lara, o que é isso? Ela sorriu, um sorriso calmo, quase doce. É só uma previsão, mãe, para garantir, se um dia alguém tentar te levar de mim, eu possa provar que você precisa ficar comigo. Senti o chão se mover. Ela estava construindo há anos uma narrativa para me tornar dependente, legalmente. Se eu tentasse ir embora de repente, ela teria documentos, datas, registros, a história que ela mesma criou para me manter ali. E talvez para impedir que qualquer pessoa me ajudasse, incluindo aquele homem do passado. Minha cabeça girou, meus dedos formigaram. Filha, sussurrei. Isso não está certo.
Nada disso está certo. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos, como fazia quando era criança, e disse: Mãe, eu perdi você uma vez. Nunca mais vou permitir que isso aconteça. Eu engoli seco, fiquei imóvel. Ela não estava tentando me machucar, ela estava tentando me reter, de um jeito distorcido, doente, emocionalmente quebrado. Mas era isso. Uma prisão construída com medo, não com ódio. A virada interna de Helena, o início da estratégia. Quando Lara finalmente saiu do quarto dizendo que ia preparar algo especial para nós 2, eu fiquei sozinha por alguns minutos. E naquele instante, pela primeira vez em 5 anos, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Lúcida, plena, acordada. Eu finalmente enxergava o quadro completo. E junto com a dor veio outra coisa, uma força antiga que estava adormecida em mim. A força que minha mãe dizia que eu tinha. A força que perdeu espaço para a culpa, para o medo, para o amor cego. Eu respirei fundo e sussurrei para mim mesma. Eu vou sair dessa, mas não rompendo, e sim estrategiando. Eu precisava agir devagar, com precisão, com calma. Porque agora eu sabia, se eu fizesse qualquer movimento brusco, Lara quebraria por dentro, e talvez me quebrasse junto. Eu precisava preparar o terreno, encontrar apoio, registrar verdades, traçar um plano silencioso. E quando fosse o momento certo, eu sairia. E ela também encontraria ajuda. Mas isso exigiria inteligência, e coragem, e passos milimétricos. Meu coração batia firme, decidido. Pela primeira vez, eu estava pronta para lutar pela minha vida, e também pela dela. Porque agora eu compreendia. O que nos prendia ali não era ódio, era dor mal resolvida. E mães sabem transformar dor em força. Eu só precisava do próximo passo. E ele viria logo, muito logo. Porque naquela mesma noite eu encontraria algo no lixo, algo que Lara esqueceu de esconder, que mudaria completamente meu plano e que mostraria que a obsessão dela estava mais longe do que eu imaginava. Fiquei sozinha no quarto por alguns minutos, tentando controlar o tremor nas mãos. Lara estava na cozinha. Ouvi o som de panelas, água sendo aberta, copos sendo colocados sobre a pia. Ela sempre fazia barulho suficiente para que eu soubesse onde ela estava. Era um hábito antigo. Eu achava que era para pedir ajuda. Agora eu sabia, era para me vigiar. Respirei fundo. Se eu queria sair daquela situação com segurança e sem piorar o estado emocional da minha filha, eu precisaria ser mais estratégica do que nunca fui na vida. Decidi aproveitar que ela estava concentrada. Desci para a área de serviço. O cheiro de sabão, pano molhado e água sanitária era quase reconfortante. Ali era o único lugar da casa onde ela raramente mexia. Ela dizia que tinha alergia ao cheiro forte. Uma mentira, agora eu sabia, mais útil para mim. Aproveitei. Olhei em volta e então percebi algo no cesto de lixo. O saco estava mal fechado, como se Lara tivesse jogado algo às pressas, sem o cuidado habitual de esconder cada vestígio. Meu coração acelerou. Com cuidado, abri o saco. Entre papéis rasgados, embalagens de comida e alguns panos usados, havia uma pasta fina, dobrada no meio, como se tivesse sido guardada em segredo e depois descartada no impulso. Tirei a pasta. Ela estava úmida, mas ainda inteira. Abri e meu corpo inteiro gelou. A primeira prova real. Dentro da pasta havia cópias de formulários, anotações escritas por Lara, um roteiro de perguntas e uma folha com título em negrito. Relatório de observação. Paciente Helena M. Meu nome. Eu era a paciente, não ela. Abri o relatório. Partes estavam riscadas. Partes estavam preenchidas com letra dela. Trechos diziam: tendência a isolamento. Quadro emocional instável. Dependência afetiva alta. Fragilidade comportamental. Dificuldade cognitiva moderada. Meu coração parecia bater na garganta. Ela não apenas me observava, ela estava construindo um perfil sobre mim. Um dossiê, como se eu fosse alguém incapaz. Mas eu era lúcida. Eu era ativa. Nada daquilo era verdade. Nada. E ainda assim, ali estava, escrito como se fosse uma avaliação profissional. Meus dedos tremiam quando virei a página. Encontrei um trecho que fez meu corpo gelar. Objetivo:
garantir que a paciente não seja influenciada por pessoas externas que possam causar instabilidade emocional e abandono. Aquela frase não era sobre mim. Era sobre ela, sobre seu medo, sobre ser trocada, sobre ser deixada, sobre ser esquecida. Mas ela me transformou no papel que temia assumir. Era como se Lara tivesse invertido os papéis. Ela era a dependente, mas me transformou na dependente oficial. Para quê? Para que, se um dia eu tentasse sair, ninguém acreditasse em mim. Eu não era sua mãe, eu era o escudo dela. E ela sabia manipular isso. Engoli seco, continuei lendo. Um item estava sublinhado várias vezes. Evidências para comprovar incapacidade da paciente. Abaixo, uma lista de supostos sinais meus. Falta de memória, mudanças de humor, dificuldade de locomoção em alguns dias, insegurança ao sair de casa. Eu fiquei sem ar. Ela não apenas inventava sobre si mesma, ela inventava sobre mim, justificando cada detalhe com coisas que eu fazia sem perceber. Um esquecimento aqui, uma dor no joelho ali, uma reclamação, cansaço. Ela pegava fragmentos da vida real e transformava em sintomas para criar uma narrativa completa. Uma narrativa onde eu era a vulnerável e ela a cuidadora perfeita, irretocável. Assim, se alguém questionasse algo, ela teria documentos, teria argumentos, teria provas. Meu peito parecia fechar. A manipulação era maior do que eu imaginava, muito maior. De repente, passos. Ouvi passos, rápidos, leves, vindo da cozinha. Meu corpo congelou. Guardei a pasta dentro do balde de panos, escondendo debaixo do primeiro pano seco que encontrei. Endireitei o corpo. Tentei parecer tranquila. E então Lara surgiu na porta da área de serviço. Não na cadeira, de pé. Mas, claro, assim que me viu, apoiou-se rapidamente na pia, ensaiando um desequilíbrio falso. Mãe, disse ela com a voz suave, você sumiu. Eu fiquei preocupada. Aquela frase que antes me aquecia, agora me assustava. Eu sorri fraco. Só vim pegar um pano. Ela me observou. Uma observação profunda. De quem lê microexpressões. De quem mede temperatura emocional. De quem tenta adivinhar pensamentos. Você está pálida, mãe. Só estou cansada. Ela se aproximou, devagar, como quem cerca, como quem verifica. Ela levou a mão ao meu rosto e disse, não me esconda nada. Meu corpo inteiro endureceu, mas eu mantive o sorriso. Não estou escondendo nada, filha. Ela inclinou a cabeça, sentindo algo, intuindo algo, e então sorriu. Ótimo, porque hoje ainda temos muito o que conversar. E saiu, deixando a porta aberta. Como se dissesse, eu sei que você está despertando e eu estou observando cada passo. A virada definitiva. Quando ela subiu as escadas, senti minhas pernas fracas. A pasta que encontrei no lixo, o relatório, as anotações, a construção deliberada da minha suposta incapacidade era a primeira prova concreta. Agora eu tinha mais do que suspeitas, eu tinha evidências. Eu sabia. Para sair dali com segurança, eu precisaria de provas físicas, alguém fora da casa, estratégia emocional, calma cirúrgica. Eu respirei fundo. E pela primeira vez em anos, eu tive certeza. Eu ia sair e levar Lara para receber a ajuda que ela precisava e recuperar minha vida. Mas antes, eu precisava do próximo passo. Um passo que eu daria naquela mesma noite. Porque quando Lara fosse dormir, ou fingir dormir, eu entraria no quarto dela e encontraria o que faltava, os pedaços finais do quebra-cabeça. E é aí que a história mudaria completamente. Lara subiu as escadas devagar, arrastando um pouco o pé, encenando a fragilidade que eu agora sabia que não existia. Quando ela entrou no quarto dela, deixou a porta encostada. Um hábito antigo, um hábito que sempre me fez pensar que ela queria proximidade, mas que agora eu entendia. Ela queria controle do ambiente. Eu respirei fundo, fingi que ia para a cozinha, depois para a sala, depois para meu quarto. Lara me chamou 2 vezes. Perguntou onde eu estava, se eu precisava de algo, se estava tudo bem. Eu respondi com calma, com cuidado, com doçura, e esperei, até que por volta de 2h47 da madrugada, ouvi a cama dela ranger, ouvi a respiração estabilizar, e ouvi o silêncio profundo de quem se entregou ao sono, ou pelo menos achava que tinha controle suficiente para descansar. Meu momento, meu primeiro passo real fora daquela prisão invisível. Me levantei devagar, sentindo cada músculo do corpo acordar com cautela. Caminhei pelo corredor escuro. A noite inteira parecia me observar. As paredes estreitas, a madeira que rangia,
as sombras, mas eu não sentia medo, eu sentia determinação. Abri devagar a porta do quarto dela. O ar ali dentro era mais quente, cheirava a perfume floral, o que ela sempre usava. A cortina estava levemente aberta, deixando a lua iluminar metade do cômodo. Lara dormia, virada de lado, expressão tranquila. Tão tranquila que por um segundo eu me lembrei de quando ela era bebê, dormindo em cima do meu peito, com as mãos fechadas como pequenas conchas. Por um segundo senti culpa, mas passou, porque amar não significa se apagar. E eu estava apagada há anos. Precisava reacender. Caminhei até a escrivaninha. A mesma escrivaninha onde ela guardou tantas pastas, onde criou registros, onde anotou mentiras. Uma gaveta estava trancada. A chave não estava na gaveta de cima, mas eu sabia onde procurar. Lara sempre foi metódica. Sempre guardava chaves pequenas em lugares emocionalmente significativos. Olhei para o porta-retratos ao lado da cama. Era uma foto minha e dela, no aniversário de 10 anos dela, onde ela me abraçava como se fosse me perder. A moldura estava levemente torta. Me aproximei e senti. Atrás da fotografia havia uma pequena fita adesiva. Puxei. A chave estava ali. Meu coração apertou. Ela guardava a chave da gaveta onde escondia minha liberdade. Atrás da nossa foto, como se dissesse: você só existe comigo. Mas isso ia mudar. Abri a gaveta lentamente, prendendo a respiração. E então, encontrei a última pasta, a mais perigosa de todas, uma pasta preta, sem etiqueta, mais pesada que todas as outras. Meu coração batia tão forte que parecia uma batida de tambor no quarto silencioso. Abri. E ali estava, cópias de e-mails que eu nunca vi, mensagens interceptadas, anotações sobre minha rotina, previsões de comportamento, um calendário com datas marcadas como risco, um código anotado com tinta azul. Ponto 0, reinício total. Senti um arrepio na espinha. Eu não entendia. Reinício? Do quê? Continuei folheando. E encontrei algo que me fez levar a mão à boca para não gritar. Um rascunho de carta, escrito por ela, como se fosse eu. O título: Carta de Desistência Formal. Na carta eu dizia que estava cansada, que minha mente não funcionava mais, que precisava de cuidados constantes, que minha filha era a única pessoa capaz de me manter segura, que eu confirmava ser incapaz de morar sozinha, que eu deixava tudo sob responsabilidade dela. Era como se fosse uma declaração minha, assinada por mim, mas escrita por ela. Assim, se um dia alguém tentasse me tirar dali, ela teria essa carta. Poderia dizer que eu estava confusa, que eu havia esquecido, que eu precisava dela, que eu não tinha condições de decidir. Era brilhante e terrível. E então, vi algo ainda mais devastador. Um papel com 3 nomes, o meu, o dela e um terceiro nome que fez minha vista escurecer. O nome dele, do homem do passado. Ao lado do nome dele, uma anotação feita por Lara: contato eliminado. Meu sangue gelou. Eliminado? O que isso significava? Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Continuei lendo, e finalmente encontrei a explicação. Enviei mensagem pedindo que não insistisse. Deletei recados deixados no portão, bloqueei número do celular da mãe, interceptei carta e descartei. A ameaça foi neutralizada. Meu corpo inteiro se arrepiou. Ela impediu todas as tentativas dele de me encontrar. Todas. E fez parecer que eu não queria ver ninguém. Fez parecer que eu era uma mulher sozinha, isolada, dependente, frágil. Mas nada disso era real. Era uma narrativa construída com cuidado. E eu era a peça central dessa encenação. Mas então algo caiu do meio da pasta. Um pequeno cartão, branco, simples, com uma frase escrita à mão. Helena, eu realmente preciso falar com você. E atrás, o telefone dele. E uma data. 2 semanas atrás, ele tinha tentado novamente. E Lara interceptou. Meu coração acelerou tanto que senti dores no peito. Ela estava prestes a controlar não só meu presente, mas meu passado, meu futuro, minha identidade. E ali, naquele quarto silencioso, banhado pela luz da lua, eu finalmente entendi. Se eu não saísse agora, eu nunca mais sairia. Dobrei tudo com cuidado, guardei as provas comigo e saí do quarto. Quando cheguei ao corredor, ouvi algo. Um estalo e um sussurro. Engoli seco. Lentamente, virei o rosto e vi Lara, sentada na cama, me observando, desperta, os olhos bem abertos,
brilhando na sombra. Não havia mais fragilidade, não havia mais encenação, havia lucidez e decepção. E naquele instante, ela disse com voz baixa, firme e um sorriso assustadoramente calmo: Eu sabia que você não estava dormindo. Meu corpo gelou inteiro. Ela me viu, ela percebeu. E agora? Eu precisava agir com mais cuidado do que nunca, porque o fim estava chegando. E a verdade não poderia mais ser escondida. Lara estava sentada na cama, as pernas dobradas, as mãos apoiadas sobre o cobertor, e os olhos dela estavam abertos de um jeito que eu não via há anos. Um olhar desperto, atento, sem máscara. Ela não fingia fraqueza, não fingia dor, não fingia limitação. Ela estava presente. E isso, mais do que qualquer outra prova que encontrei, mostrou a verdade inteira. Eu sabia, disse ela com a voz baixa, sem pressa, que você não estava dormindo. Seu sorriso era leve, mas havia algo muito profundo por trás dele. Não era sarcasmo, não era ameaça, era medo. Medo de me perder, medo de que eu tivesse visto demais, medo de que a narrativa dela estivesse ruindo. Respirei fundo, segurei as pastas contra o peito e entrei no quarto de vez. Fechei a porta atrás de mim, com calma, com firmeza. Lara, murmurei. Nós precisamos conversar. Ela inclinou a cabeça, um gesto infantil, quase doce. Sobre o que, mãe? Caminhei devagar até a escrivaninha e coloquei todas as pastas sobre ela. O som das folhas batendo na madeira ecoou pelo quarto. As pupilas dela dilataram. Ela entendeu. Tudo. Antes mesmo de eu dizer qualquer palavra. Você mexeu nas minhas coisas, disse ela, ainda com calma, mas sem a doçura ensaiada. Eu não queria que você encontrasse isso. Eu sei, respondi, mas encontrei. Ela respirou fundo. Os ombros subiram e desceram devagar. Então, com uma franqueza que me desmontou, ela disse: Eu fiquei com medo, com muito medo, de te perder. Meu coração apertou. Mas agora, eu não podia me deixar levar apenas pela emoção. Eu precisava ser forte, eu precisava ser mãe. A mãe que ela precisava, não a mãe que ela tentou construir. O diálogo que mudou tudo. Me sentei na cadeira em frente à cama, aproximei-me e segurei as mãos dela. Lara não recuou, mas também não segurou de volta. Ficou ali, tensa, vulnerável, como uma criança que teme a bronca mais doída da vida. Filha, comecei com a voz trêmula, mas firme. Tudo isso aqui, todo esse controle, essa narrativa que você construiu, não veio do mal, eu sei disso. Veio do medo. Ela abaixou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu tentei te manter perto, só isso. Eu sei, apertei suas mãos, mas você fez isso apagando a minha vida, e apagando a sua também. Ela respirou fundo, como quem tenta segurar algo que transborda. Eu te amo, mãe, meu peito ardeu. Eu também te amo, Lara, mas amor que aprisiona não é amor, é dor. Sua garganta tremeu. Eu não sabia como fazer diferente. Meus olhos encheram de lágrimas. Então agora vamos aprender juntas. Ela levantou o olhar. Pela primeira vez, sem defesa, sem máscara, sem controle. Apenas Lara, a mulher ferida, a menina assustada, a filha que cresceu tentando ser suficiente. Eu não quero te perder, mãe, sussurrou ela. Você não vai, respondi sem hesitar. Mas você também não pode me perder para você mesma, para esse medo, para essa vida que não te faz bem. Ela respirou fundo e, finalmente, assentiu. Um movimento pequeno, mas imenso, porque naquele instante, ela não estava cedendo à verdade. O passo decisivo. Lara, continuei com cuidado. Eu encontrei provas suficientes e vou usá-las, mas não contra você, a favor de nós duas. Ela franziu a testa. Como assim? Nós vamos procurar ajuda. Ela arregalou os olhos. Eu não preciso de ajuda. Precisamos, corrigi, com firmeza materna. Eu e você, juntas. Ela ficou em silêncio, por longos segundos, até que murmurou. Você vai ficar comigo? Eu sorri com ternura. Mas não como antes. Vou caminhar com você, não como Lara. Sua prisioneira, como sua mãe. E como alguém que também precisa da própria vida de volta. Ela levou as mãos ao rosto e chorou. Não um choro teatral, mas um choro que vinha da alma. Da menina de 9 anos que nunca entendeu a ausência de algumas horas. Da jovem que temeu não ser suficiente. Da adulta que nunca pediu ajuda. Da filha que nunca soube ser livre. Eu a abracei. Ela afundou no meu ombro como antes. Mas desta vez não havia posse. Havia perda e havia cura. Amanhã que recomeçou tudo no dia seguinte, marquei uma consulta para mim e para ela.
Uma avaliação emocional para nós duas, sem rótulos, sem diagnósticos, sem acusações. Apenas um espaço seguro. Expliquei tudo para ela. Ela aceitou, com medo, com hesitação, mas aceitou. E isso era tudo que eu precisava, porque agora ela não estava lutando contra mim, estava lutando ao meu lado. E eu sabia que, devagar, com o apoio certo, terapia, acolhimento e uma reconstrução cuidadosa, nós duas poderíamos respirar de verdade, poderíamos viver, poderíamos aprender a amar sem correntes. A carta final. Antes de sair, encontrei novamente a carta do meu antigo amor. Eu a li em silêncio, e pela primeira vez em décadas, não senti dor, senti apenas gratidão. Gratidão por aquilo ter feito parte da minha história, e ainda mais por não ser meu destino. Eu a guardei em uma caixa, não para voltar, mas para lembrar, porque a vida é feita de fases, e naquela fase, eu fui outra mulher. Hoje, eu era uma mãe recomeçando, uma mulher retornando a si mesma, e uma filha reencontrando o caminho de volta ao próprio coração. Hoje, enquanto escrevo estas últimas palavras, sinto algo que não sentia há muito tempo. Paz, a verdadeira, a que nasce da verdade, da coragem e da libertação. Aprendi que o amor não pode ser prisão, o medo não pode guiar relações, e que nunca é tarde para recomeçar, nem para acertar, nem para pedir ajuda. Às vezes, ajudar um filho não é carregar sua dor, mas ajudá-lo a largá-la. E foi assim que reencontrei minha filha, e reencontrei a mim mesma. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por me ouvir, por me acompanhar até o fim, por permitir que esta história toque o seu coração. Peço de todo o meu coração, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias como esta. Histórias que falam de amor, dor, superação e renascimento. Obrigada por ficar comigo até o último capítulo. E até a próxima história.